Olá, pessoal. Então, para continuar com nossa disciplina, a gente vai continuar falando de equações diferenciais lineares de ordem superior. Lembrando que nosso último tema estudado foi equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes, para o caso onde a equação diferencial tem ordem superior a 2. Agora vamos a trabalhar sobre o método dos coeficientes indeterminados, que tem uma estreita relação com esse anterior método e onde a gente realmente vai precisar muito daquele estudo da primeira parte. Então, sendo assim, a gente vai ver aqui a equação. Vamos a ver que a equação não mudou em muito. Ainda a gente aqui tem uma equação diferencial de ordem n, aparece uma enésima derivada. Vemos que os coeficientes que acompanham tanto a solução que a gente quer encontrar como suas derivadas também são constantes. Então é uma equação com coeficientes constantes e a única diferença é que a equação não é homogênea. Então, será que então para qualquer função g a gente conseguiria encontrar a equação por meio deste método? A resposta, infelizmente, é não. A gente consegue melhorar o caso homogêneo com coeficientes constantes, mas não consegue para qualquer g. Essa g deve ter uma forma especial, uma forma específica. Essa g deve ser deste tipo, deve ser combinação linear destes três tipos. Então, e que é o que me dizem esses três tipos? Deve ser combinação linear tanto de exponenciais, tanto de cossenos e senos, de polinômios e também de constantes. Então, se aparecer sozinho o polinômio, é porque o a aqui é zero. O que me diz isto? Que realmente a gente também tem polinômios e também temos constantes. Ou seja, se aparecer um t, esse também é uma combinação linear desses três tipos, mesmo que não pareça, porque a princípio a gente poderia cometer um erro de que sempre deveria ter exatamente toda a forma completa, mas observem que aqui a, b pertence aos reais e k pertence aos inteiros. Então, realmente aqui, para qualquer valor que você tome de A, B e K e nesses conjuntos, você poderia construir funções desse tipo. Por exemplo, t. T poderia ser exatamente t elevado a 0t. T ao quadrado poderia ser t ao quadrado e elevado a 0t. 7. 7 seria 7 elevado a e 0t. Cosseno de t seria igual a e elevado a 0t cosseno de t. E por aí vai. Então, realmente, qualquer tipo de polinômio, qualquer tipo de constante, qualquer tipo de exponencial, cossenos e senos, a gente consegue construir por meio destes três tipos de funções. E essas são as únicas formas que pode ter o g. Então, primeira coisa, os coeficientes devem ser constantes. E como segunda condição, esta g deve se construir por uma combinação linear deste tipo de soluções. Então, uma coisa mais importante, observem que este tipo de soluções são exatamente aquelas que saem do método de homogênea com coeficientes constantes. Então, já temos uma relação muito forte. Por quê? Porque já quase que toda a equação é homogênea com coeficientes constantes. E, mesmo que esta não seja zero, ele tem que ter uma cara bem parecida às soluções do método de homogênea com coeficientes constantes. Que isso, então, já é relevante para nosso caso. Estamos estendendo o método, mas ainda fica um pouco restrito a certo conjunto de funções. Então, como observação, a gente não pode esquecer que os coeficientes devem ser constantes e a função deve ser uma combinação linear de soluções que a gente já trabalhou para o primeiro caso. Não é para qualquer g. Não posso usar o método quando o g não se comporta exatamente como uma combinação linear de funções que a gente acabou de falar anteriormente. Ou seja, essa g está restrita a esse tipo de funções. Por exemplo, se g é um logaritmo ou se g é uma raiz, a equação diferencial de ordem n homogênea com coeficientes constantes, mesmo que se pareça demais, não conseguiríamos usar o método dos coeficientes indeterminados. Mas então, o que me diz o método dos coeficientes indeterminados? Então, como está explícito no nome, a gente vai ter que ter uma expressão onde esta expressão possui coeficientes que a gente vai querer determinar. Então, este método não me mostra um caminho real por onde eu devo seguir para poder encontrar essa expressão. Mas o que sim me diz é a estreita relação que tenho com homogênea com coeficientes constantes. E então essa é a razão de por que a gente vai tentar encontrar as soluções G. Isso que quer dizer que a gente vai ter que ter muito claro e muito bem estudado o método de homogênea com coeficientes constantes, pois esta função tem que ter a cara dessas soluções e, por outro lado, a gente vai ter que fazer uma inferência sobre esse tipo de soluções. Me explico. O que a gente vai querer é inferir certo tipo de equações
das quais a gente supõe que essa deveria ser a solução. Ou seja, a gente vai criar um palpite de solução. E para isso, eu tenho que ter muito claro o método. Como a gente viu lá na introdução, como estamos trabalhando agora com uma equação que é não homogênea, a gente vai precisar calcular a homogênea. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que usar o método de homogênea com coeficientes constantes. Uma coisa importante é que depois de usar o método de homogênea com coeficientes constantes, a gente vai ter que usar essas soluções para compará-las com aquelas que a gente fez inferência, para aquelas que a gente tinha um palpite. Repito, o método não me dá um caminho a seguir para encontrar as soluções. O método que me mostra é como, com aquele conhecimento que a gente ganhou no primeiro método, como a gente de um jeito esperto pode criar equações para encontrar as soluções que a gente quer determinar. Por essa razão, então a gente vai fazer um exemplinho onde vai ficar bem explícito como a gente vai usar essa inferência, como a gente vai fazer o palpite e como realmente a gente tem que, de um jeito esperto, criar esse tipo de soluções particulares. Então, por essa razão, a gente vai fazer um exemplo onde vai ficar bem explícito o que o método quer dizer. Como a gente vai encontrar essas certas expressões que vão determinar as soluções particulares e como nessas expressões aparecem estes coeficientes que a gente vai querer determinar. Então, vamos a começar com umas dicas. Primeiro, vamos a pensar então o que é necessário para usar o método dos coeficientes indeterminados. Então, assim como no primeiro caso, a gente deve verificar as primeiras coisas. Como que? Como que a equação diferencial seja não homogênea. De fato, neste caso, ela é não homogênea, mas daqui a pouco a gente tem que verificar se realmente esta função, mesmo sem ser homogênea, ela satisfaz as condições previamente faladas. A equação diferencial deve ter coeficientes constantes. Neste caso, esta tem número 1 e esta tem número 4. Então, de fato, tem coeficientes constantes. Agora, esta função que está aqui, ela deve ser uma combinação linear entre quem? Entre polinômios, senos e cossenos, exponenciais ou constantes. Então, de fato, como está composta por três funções, das quais a gente já falou, então realmente essa função g, que está aqui, representa essas três funções e de fato é uma combinação linear do que a gente está procurando. Realmente você sempre tem que verificar isso. Isso é muito, muito importante. Já depois da gente verificar tudo isso e realmente a gente se convencer que podemos usar o método dos coeficientes indeterminados, então a gente pula para a parte do trabalho. A gente se realmente vai tentar construir essas expressões para gerar as soluções particulares. Então a gente vai escrever um palpite da solução a trabalhar. Já vamos a ver com detalhe exatamente o que quer dizer isso. Vamos supor que já temos esse palpite e já tendo esse palpite, então a gente já tem um trabalho que é determinar os coeficientes que vão aparecer. Depois da gente já ter montado um palpite, uma expressão, uma candidata, um camarada a ser solução, então a gente deve encontrar a solução da equação diferencial homogênea, que não é nada mais que o método de homogêneas com coeficientes constantes. E tendo essas soluções dadas pela equação diferencial homogênea, então a gente tem que comparar com o palpite que a gente tinha. E aí a gente deve ajustar, deve realmente verificar que as soluções vão ficar linearmente independentes, e aí sim a gente se joga a encontrar os coeficientes. Claro, quando a gente se joga a encontrar os coeficientes, já é uma parte bem mais algébrica, e logo então rapidamente a gente encontraria a solução. Então vamos lá, vamos encontrar a solução desta equação diferencial, mas também eu gostaria de falar que como temos uma soma e eu quero encontrar solução particular, eu poderia dividir essas três funções que já sei olhar elas por separado também são combinações lineares das funções que a gente sabe que devem ser polinômios, constantes, senos, cossenos e exponenciais. Então eu poderia dividir isso em três casos. A gente poderia ter a primeira equação, a mesma equação diferencial, somente com t, de onde a gente obterá uma solução particular 1. Depois a gente compara com 3 cosseno de t, de onde a gente também obterá uma solução particular, chamemos ela de solução particular 2. E finalmente a gente pega a mesma equação diferencial, compara com e elevado a menos 2 e obtemos uma solução particular 3. Sendo que, se a gente encontra no final as três soluções particulares, a solução particular não é nada mais que a soma dos três casos. Então, dividir isso em três casos é muito mais proveitoso porque as equações vão ficar bem simples. Então, agora sim a gente se joga para nosso palpite.
como deveria ser a solução. Então vamos a pensar no primeiro caso. No primeiro caso, a gente tem que pensar no t. Então, a gente deve pensar como escrever esse t, como surgiu esse t. Esse t a gente pode escrevê-lo como t elevado a 0t. De onde a gente consegue pensar, para surgir um t, a raiz do polinômio característico deveria ter sido 0. Então, se a raiz era 0 e aparecer um t, então a gente sabe, a raiz era 0. E se aparecer um t, é porque a raiz se repetiu. Pensemos em como seria uma solução com uma raiz 0. Então, a solução deveria ser uma constante 1 elevado a 0t mais uma constante 2, t elevado a 0t. Só que, neste caso, e elevado a 0t é 1, e elevado a 0 esse é 1, ou seja, neste caso vai ficar uma constante 1 mais uma constante 2t. E este é o meu palpite. Esta solução t deve vir de uma solução deste tipo. Então, por essa razão, a gente vai falar que minha solução particular 1, a gente vai falar que seria um A mais BT, que é o que está aqui, A mais um BT. Aqui fica claro como a gente coloca uns coeficientes a determinar. Então, já tendo montada a primeira equação, pulamos para a segunda. Fazemos o mesmo jeito. Queremos saber de onde vem este cosseno de t. Essas constantes, a princípio, a gente depois tem que verificar que ficam ajustadas. Mas o que me importa é a expressão que está como função. Então, está aparecendo o cosseno de t. A gente pensa, de onde vem um cosseno de t? Então, ele deveria ter sido, não tem nenhum t, então a raiz não se repete. E por outro lado, ele tem que ter este tipo, e elevado a 0t, cosseno de 1t. Então, a raiz aqui deveria ser 0, que é a, mais i vezes 1. Ou seja, que a raiz deveria ter sido i. E essa i, quando a gente tem i, obrigatoriamente também aparece menos i. Logo, a solução destes dois números complexos, lembremos que uma solução particular 2, neste caso ficaria uma constante 1, cosseno de t, mais uma constante 2, seno de t. Então, aí vamos a chamar esta de c e vamos a chamar esta de d. Então, nossa segunda equação vai ficar c cosseno de t, d seno de t. Então, até aqui, lembremos, estas soluções que a gente está querendo encontrar, os coeficientes que a gente quer encontrar, tanto A, B, C e D, especificamente eles saem de a gente analisar as funções que estão na parte não homogênea. E então, por último, a gente vai inferir sobre esta última função. Então, vamos a pensar que exatamente deve ter acontecido para a gente chegar a uma solução deste tipo. Então, para que isto aconteça, a gente observa que o m, neste caso, é igual a menos 2, de onde a gente obteria uma solução, para este caso, uma solução particular 3, do tipo uma constante e elevado a menos 2t. Ou seja, aqui nossa intuição, a inferência através desta função, nosso palpite é imediato. Neste caso, como a gente sabe que as soluções mais bonitas são as exponenciais, então neste caso, o que a gente vai obter é que a equação particular 3 vai ser do tipo uma constante vezes e elevado a menos 2t. Daí, então, a gente já tem as três funções que vão determinar minha solução particular completamente. Basicamente, seria, depois da gente verificar que realmente estes palpites estejam certos, a gente vai conseguir construir e encontrar os coeficientes para determinar essa solução particular. Agora, então, observemos, devemos primeiro obter a solução da equação diferencial homogênea. Isso por quê? Porque minha solução geral, ela se escreve como a solução homogênea da equação homogênea, é decir, esta que está aqui, mais a solução particular, que é a dos nossos palpites. Então, precisamos encontrar primeiro esta e com esta ajustar a particular. Ou seja, quando falo ajustar, é exatamente verificar que nossos palpites estão totalmente corretos. Então vamos lá. Como esta é uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes, então estamos no caso homogênea com coeficientes constantes. Daí, então, podemos usar o polinômio característico associado a esta equação para encontrar a solução homogênea. Ou seja, neste caso, o polinômio característico vai ficar m ao cubo menos 4m igual a 0. De onde procedemos a fatorar. Daqui posso colocar em evidência m ao quadrado menos 4, de onde obtemos m vezes m menos 2, m mais 2. Daqui a gente obtém que m é igual a 0, daqui temos que m é igual a 2,
e daqui temos que m é igual a menos 2. E rapidamente a gente conclui que a solução, neste caso, da homogênea, vai ser exatamente igual a uma constante 1 e elevado à primeira raiz, 0t, mais uma constante 2 e elevado à segunda raiz, 2t, mais uma constante 3 e elevado a menos 2t. E assim, rapidamente, a gente conclui que temos a solução da equação diferencial homogênea. Já tendo isso, a gente somente precisa ajustar a parte particular. Ajustar é verificar que nossos palpites, essas soluções são linearmente independentes com a da parte homogênea. Então, para prosseguir, a gente vai fazer isso. Então, repetimos aqui a solução da homogênea. Temos a primeira raiz, temos a segunda raiz, temos a terceira raiz, elevado a 0t é igual a 1, do que a gente tem então, que esta é a solução homogênea. E então vamos a comparar com nosso palpite. Vamos ajustar, vamos a verificar que nossos palpites estão certos. Então lembramos o que tínhamos encontrado lá na parte onde fizemos essa inferência, onde a gente criou aqueles palpites. Então, esse foi o nosso primeiro palpite para o primeiro caso. Aqui, a raiz que a gente estava associada aqui era m igual a 0, se vocês lembram. E realmente na homogênea aparece a raiz m igual a 0. Então daqui, observem, tem uma constante, aqui também teria uma constante, logo essas constantes não seriam linearmente independentes, ou seja, uma constante mais outra constante seria uma constante, então não teria duas soluções diferentes. Então por essa razão, aqui devemos ajustar. Nossa solução particular 1, a única coisa que devemos fazer, então, para esta constante, eu devo multiplicar por t. Assim, vai ser linearmente independente com esta constante. Mas se eu multiplico aqui por t, devo multiplicar também a segunda por t. Por quê? Porque se aqui multiplico por t e deixamos esta igual, vão ficar iguais. Então, em nossos palpites, todas essas soluções, todos esses palpites devem ser linearmente independentes. Então, a única coisa que devemos fazer aqui é multiplicar por t. E agora, sim podemos falar que esta vai ser a solução particular 1, da qual precisamos encontrar a constante A e a constante B. Então, precisamos determinar os coeficientes. Aqui é onde começa a ganhar sentido esse nome de método dos coeficientes indeterminados. Agora vamos a pular para a seguinte solução particular, para a solução particular 2. Temos esta expressão e a gente sabe que esta expressão veio de quem? De raízes onde m era igual a mais ou menos i. Mas aqui, apareceu alguma raiz mais ou menos i? Não. Então, meu palpite se preserva. Neste caso, meu palpite não devemos alterá-lo. Aqui deveria ficar cosseno de t mais d seno t. Neste caso, tudo ficou igualzinho. Não precisamos ajustar nada. Por quê? Porque na homogênea não está aparecendo nada que faça que isto não seja linearmente independente. Pulando então agora para o último caso, da solução particular 3, temos que esta era nosso palpite, mas esta vinha da raiz m igual a menos 2. Aqui aparece a raiz m igual a menos 2? Sim, neste caso, m é igual a menos 2. Logo então, novamente, devemos fazer que estas duas soluções, já que isto faz parte da solução da equação diferencial homogênea, vamos a fazer que ela seja linearmente independente. Então, o que devemos fazer? A solução particular 3 deveria estar então como f vezes t elevado a menos 2t. E agora sim podemos concluir que temos já montadas nossas soluções particulares com coeficientes a determinar. Como vamos a determinar esses coeficientes? Unicamente é ir a substituir na equação diferencial e verificar que isso está se cumprindo, está se satisfazendo. Sendo assim, repetindo, sabemos que deve se satisfazer a equação diferencial. Então, para começar com a equação particular 1, temos ela já ajustada e o que vamos fazer então é começar a derivar. Com que objetivo? Para poder substituir na equação diferencial e compará-la a princípio unicamente com t, pois estamos falando unicamente da equação particular 1. Então, procedemos a derivar. A primeira derivada desta equação, que é um polinômio, seria a mais 2bt, a segunda derivada dá 2b e, por ser uma constante, a terceira derivada dá 0. Então, aí, vamos a proceder então agora assim a substituir. Então, se substituímos na terceira derivada, sabemos que dá 0. E na primeira derivada, sabemos que é a mais 2bt, multiplicada por menos 4, segundo a equação diferencial. E vamos a comparar unicamente com t. Lembrem que aqui nosso objetivo é saber quem é a e quem é b. Se temos a e b, automaticamente temos quem é a solução particular 1. Então, procedemos a multiplicar, que vai dar 0. Menos 4a vai ficar menos 4a menos 8bt igual a t.
Como estamos falando de polinômios e estamos falando de encontrar coeficientes, observem que o coeficiente que acompanha a t é 1. E aqui não temos constantes. Isto que está é uma constante, do outro lado do igual não temos constante. Então temos duas conclusões. Quais são? Que menos 4a é igual a zero, pois não temos constante do outro lado. E temos que menos 8bt é igual a t. De onde menos 8b é igual a 1. E de onde podemos concluir que b é igual a menos 1 sobre 8. Encontramos menos b 1 sobre 8 e daqui temos que a é igual a zero. Então, automaticamente encontramos as constantes que determinam a solução particular 1, que para este caso foi simples. Então, realmente, observem que a única coisa que precisamos é montar e estar seguros que nosso palpite está correto. E aí é somente ir a multiplicar e todo se reduz a expressões algébricas, a fazer contas que a gente já fez em algum momento em cálculo 1 ou em álgebra linear. Vamos fazer então a mesma coisa com a solução particular 2. Temos agora esta expressão e vamos somente a compará-la com 3 cosseno de t. Então, sendo assim, vamos a proceder a derivar. Nossa primeira derivada dá menos c seno de t mais d cosseno de t. Derivamos novamente, vai ficar menos c cosseno de t e aqui vai ficar menos seno de t, a derivada do cosseno, menos d seno de t. A terceira derivada vai ficar c seno de t menos d cosseno de t. Tendo as três derivadas, agora procedemos a quê? A poder substituir. Lembrando que o que queremos encontrar é o c e o d. Agora, substituindo, o que vamos a ter? Temos a terceira derivada, temos esta expressão, que foi a que deu aqui, menos 4 vezes a primeira expressão, que é a da primeira derivada. Então, multiplicando aqui, o que vamos a ter? Esta expressão está sozinha, não temos constantes associadas a multiplicar aqui, e aqui vai ficar menos 4 com este menos c, vai ficar mais 4c seno de t, e agora vai ficar aqui menos 4d cosseno de t. Observemos que aqui tem o c seno de t, c seno de t, d cosseno de t e d cosseno de t. Então, aqui multiplicando e somando agora, vai ficar aqui 5c seno de t, e agora este menos com este menos vai ficar menos 5d cosseno de t. E agora vamos a comparar com 3 cosseno de t. Neste caso, temos que cosseno de t está aqui, cosseno de t está aqui. Logo daqui temos que menos 5d deve ser igual a 3. E 5c, como não temos do outro lado do igual o seno, 5c deve ser igual a 0. Então daqui temos então que 5c é igual a 0, de onde a gente obtém que c é igual a 0. E também vamos obter que menos 5d deve ser igual a 3, de onde a gente obtém, então, que d é igual a menos 3 sobre 5. Então, já temos novamente as constantes da segunda solução particular. Resta somente encontrar as últimas constantes da última equação e assim poderíamos afirmar que acabou o exercício. Poderíamos já agora sim afirmar que encontramos a solução geral da equação diferencial. Sendo assim, procedemos a fazer o mesmo procedimento para a solução particular 3, agora para compará-la com e elevado a menos 2t. Sendo assim, vamos a derivar, fazemos a primeira derivada. A primeira derivada, isto é uma constante, deixo a constante quieta, derivo a função, como é um produto, pela regra do produto, é a derivada do primeiro, que é 1 vezes e elevado a menos 2t, mais t vezes a derivada do segundo, que seria e elevado a menos 2t vezes a derivada interna, menos 2t. Então, aqui temos a primeira derivada. Agora, somente multiplicamos f a ambos lados e obtemos esta equação. Então, perfeito. Observem que na primeira derivada estamos derivando esta expressão. Agora, derivando novamente, o que vamos a ter? Derivamos esta primeira expressão, a constante fica quieta, deriva a função e elevado a menos 2t vezes a derivada interna menos 2. Menos 2 vezes esta expressão. Ah, mas esta expressão que ficou aqui é exatamente a inicial. Então, agora posso poupar cálculos, já sei que a derivada deste pedacinho é toda a expressão que está aqui. Então, colocamos ele aqui. Multiplicamos, o que vai dar? Vai dar menos 4 f elevado a menos 2t, aqui tenho menos 2 e menos 2 com este. E agora menos 2 com este menos 2 dá 4 positivo, ft elevado a menos 2t. Então esta seria a expressão da segunda derivada. Na terceira derivada, que temos? Tenho menos 4f, uma constante, e a derivada de e elevado a menos 2t, e elevado a menos 2t, vezes a derivada interna, que seria menos 2. Com este menos 4, 8. Agora, mais 4, que está aqui, vezes esta derivada. Mas essa derivada é aquela inicial. Novamente substituímos o que a gente já encontrou e agora multiplicamos. Aqui vai ficar 12 f elevado a menos 2t, que são 8, mais estes 4 que estão aqui. E agora este 4 com este menos 2, menos 8.
ft elevado a menos 2t. Então, já temos as três derivadas. Agora, o que devemos fazer? É substituir nesta equação diferencial, onde nosso objetivo que é encontrar esse f, encontrar esse valor. Então, vamos lá. Ao substituir, o que vamos a ter? Temos a terceira derivada do que a gente encontrou, menos 4 vezes a primeira derivada. Então, vamos a multiplicar aqui. Seria menos 4f elevado a menos 2t. E agora, menos com menos mais vai ficar mais 8ft elevado a menos 2t. Lembremos que isso vamos a compará-lo com e elevado a menos 2t, mas primeiro vamos a somar aqui, olha aqui. Este 12fe elevado a menos 2t com este que está aqui vai ficar 8f elevado a menos 2t. E agora este menos 8 com este 8 vai ficar 0, pois se cancela. Então, automaticamente, somente ficou esta expressão. De onde a gente obtém que, como estas duas são iguais, isso está multiplicado por 1. 8f deve ser igual a 1, de onde a gente tem que f é igual a 1 sobre 8. Então, já encontramos todas as constantes que a gente queria. De fato, temos as três soluções particulares com os coeficientes já determinados. Então, só resta escrever a solução. Logo, a solução da equação diferencial deveria ser quem? Temos uma solução, a solução ela tem a forma da solução homogênea mais a solução particular. Só que esta particular se subdivide, para nosso caso, em três soluções. Mas mesmo assim, vamos a escrevê-la. A solução, então, total seria da homogênea, que a homogênea a gente encontrou que era uma constante 0, e elevado a 0t, mais uma constante 1, e elevado a 2t, mais uma constante 2, e elevado a menos 2t, mais a primeira solução particular, a gente encontrou que A era igual a 0 e B era igual a menos 1 sobre 8. Então, ficou menos 1 sobre 8, t elevado ao quadrado. Mais a segunda solução particular. Daí tínhamos que C era igual a 0 e D era igual a menos 3 quintos. Então, aqui ficou menos 3 sobre 5 seno de t. E por último, teríamos a última solução particular, que seria f, que neste caso encontramos que era 1 sobre 8, t elevado a menos 2t. E com isso, a gente encontrou a nossa solução que tanto procuramos. Então, observe, o método como tal não tem um caminho real, mas o que a gente está em todo momento usando é fazendo inferência, estamos tendo palpites sobre como deveriam ser as soluções para poder determinar equações com coeficientes e, finalmente, encontrar esses coeficientes. Então, em resumidas contas, esse é o método dos coeficientes indeterminados. Então, pessoal, bons estudos!